Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio de Entre Sumários Cast e hoje a gente vai falar sobre a disseminação cultural através dos livros. Agora roda a vinheta. Ser levado a sério e virou piada. Muito hot, vocês não estão entendendo, eu leio muito. Vocês acham que isso é ruim? Pois eu vou falar de uma coisa que é pior ainda, gente. Eu me sentindo pessoalmente atacada nesse podcast. I'm so sorry! Eu acho que mais do que erro da personagem foi erro da autora, assim, tipo, por quebrar o clima que ela estava construindo na história. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Então, hoje a Rai passou o bastão aqui para mim e eu vou apresentar esse podcast. Então, caso vocês notem que está tudo meio bagunçado, a culpa é minha. Hoje a gente vai falar, então, sobre a disseminação cultural através dos livros e sobre alguns livros que trouxeram, né, outras culturas, outros povos dentro deles. E tentaram apresentar, né, povos menos representados dentro da literatura e que isso pode ou não ter dado certo. Hoje, a gente está procurando muito mais representatividade do que a gente procurava antigamente. E alguns autores, eles estão tentando incluir as minorias nos seus livros, mas muitas vezes eles pecam pela falta de bom senso e de ter uma leitura sensível de alguém que faz parte, né, dessa minoria étnica e cultural. Por exemplo, a gente tem um caso bem recente, que é o famoso, né, O Pássaro e a Serpente, que rendeu muitas críticas e muitas pessoas falaram mal pela forma como ele representou a Santa Inquisição e também o paganismo. E as pessoas Cara, eu não pagãs no sabia geral. que tinha citações sobre o paganismo real dentro do livro. Então, para ter, só que o jeito como representa o paganismo é totalmente deturpado e as Pelo pessoas olhar se do sentiram inquisidor, muito então, né? ofendidas. Ele coloca em boa parte do livro os inquisidores são os heróis, entende? Aham. E a igreja tá certa, e aí coloca, tipo, as bruxas como literalmente elas comem criancinhas. Então, Caraca, foda. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Gente, me desculpa por interromper aqui. Eu voltei, tá? Eu falei que eu não ia voltar nesse episódio, mas eu voltei pra substituir a Amy. Porque a Amy faltou hoje. Hoje era dia dela, ela faltou, então eu tenho que substituir a pessoa. Agora, sobre fazer o olhar do cara que foi um vilão na vida real ser o herói em um livro, isso é comum em alguns livros de terror. Mas em livros de terror você entende, né? Porque o personagem principal é o vilão, então é normal que seja. Certo? então Mas não nesse, é o caso desse, né? foi vendido como um Enemies to Lovers, mas era praticamente como se você vendesse um romance entre uma judia e um E o nazista, nazista. sabe? É Só que não é surreal. aquela coisa de tipo, o nazista bonzinho, que ele não concorda com aquilo, mas ele tem que servir o exército e daí ele ajuda. Porque a gente tem vários livros, né, sobre as pessoas alemãs que se rebelaram. Realmente ajudavam escondido, né, os povos que estavam sendo perseguidos pelo nazismo. Sim, a gente tem o filme Operação Valquíria, que é inspirado em uma história real, que é sobre um grupo de soldados nazistas que se rebelaram contra o regime e salvaram parte do povo alemão. A própria lista de Schindler também. Exatamente. Que eles salvam várias pessoas. Mas, assim, nesse caso, não. Nesse caso, ele realmente acredita que as bruxas são más. Ele só não mata ela por um motivo lá que eu não sei direito, mas que, tipo, ele precisa dela, ele precisa usar ela para uma certa coisa, então ele não mata ela por conta disso. Mas ele realmente acredita que todas as bruxas merecem morrer e é isso e acabou.
Então, quando acontece o romance, não é tipo, ele nota que as bruxas também são pessoas e talvez a igreja esteja errada. Não, é justamente o contrário. Ela começa a ver que ela nasceu bruxa, mas que ela não gostaria porque as bruxas são todas más. Então isso é uma coisa que deixa a gente bem furioso, principalmente as pessoas que estão envolvidas, né, no paganismo, que as pessoas que, que se sentem ofendidas, né, por isso, porque eu não sou pagã, eu não cultuo nenhum deus pagão, mas isso fere a cultura de muita gente e é uma forma totalmente irresponsável de você falar de um período tão obscuro, né, na história da humanidade. Outro exemplo ruim que a gente pode lembrar, dentro desse universo mesmo de você colocar uma pessoa para ser a vilã da história, simplesmente pela cultura que ela carrega, é Eleanor em Park, né? Porque eu achei muito engraçado a forma como a Arco-Íris, que vocês sabem de que eu tô falando, pelo amor de Deus, né? Toda hora. A Arco-Íris colocou a mãe do parque como vilã, como uma espécie de vilã da história e como uma espécie de coisa ridícula dentro do livro. Porque, pelo que eu me lembre, faz muito tempo que eu li essa pérola, tem a fatídica cena que ela olha para a mãe do menino pela primeira vez e imagina que o pai do garoto contrabandeou, ela usa essa palavra, contrabandeou a mulher dele da China, como se fosse uma boneca de cerâmica, porque ela parecia a boneca de cerâmica chinesa. E eu fiquei muito encacucada com esse negócio de, tipo assim, por que um relacionamento interracial, que é o caso dos pais do parque, teria que acontecer nos gêneros de contrabando? Por que ele precisaria esconder a imigrante debaixo do próprio casaco para trazer ela para outro país para ter uma vida melhor e só por meio de contrabando ou tráfico que ele conseguiria fazer isso? Essa era a única possibilidade. Por que colocar esse tipo de pensamento na cabeça de uma adolescente? Arco-Íris, ela faz os negócios assim que eu não entendo. Ninguém entende, né? Ela fez o... Eu citei isso aqui em outro episódio. Ela fez o irmão mais novo do parque, um outro garoto coreano que aparecia na história, porque ele tinha puxado mais ao pai do que à mãe e ele não tinha tanta ascendência asiática na aparência dele. Então ela colocou no livro que ele parecia ser polonês, ele parecia ser americano, ele parecia ser qualquer coisa menos coreano, porque os traços dele não eram tão evidentes. Então, assim, você diminui a etnia de uma pessoa e a ancestralidade dessa pessoa só porque ela não se parece ser com o lugar de onde ela veio, com o lugar de onde ela tem herança. Um livro que fala muito sobre isso, que eu pessoalmente não gostei do livro, mas essa parte eu acredito que fala muito bem, né, sobre a experiência de pessoas que são miscigenadas, né? Lá eles chamam de mixed race, e então Isso. assim, e se fosse a gente, acho que é esse nome que veio para o Brasil, What If It's Us, que é da Albertati lá e do... Ai, como que é o nome dele? Do mesmo autor daquele Infinite Sun e do Eles Dois Morrem no Final. Enfim, um dos protagonistas, ele né, miscigenado, só que ele tem... Eu não lembro qual país, eu acredito que a família dele seja mexicana mesmo, e parte da família dele é branca. E ele fala muito sobre isso no sentido de que toda vez que ele fala que ele é latino, ninguém acredita, porque ele é muito branco para ser latino, ou ele é muito americano para ser latino, ou coisas do tipo. Todo mundo fica com esse tipo de Tem pensamento quando essa vê ele. vertente do White Latin, né? Que são ou os miscigenados
ou latinos que nasceram brancos, porque Uhum. existe gente que é latina e nasce branca, tá, gente? Latino não se refere à cor da pele, latino se refere à língua que você fala, à origem da língua que você fala. Latino não é etnia, tá? Então, e ele passava Só muito por isso, porque toda vez que ele tentava, por exemplo, porque isso é da cultura da minha família, ou isso. Porque ele sempre foi muito próximo com esse tipo de coisa, culinária, principalmente, as músicas. E ele sempre sentiu que ele não podia ser orgulhoso por essa cultura da família dele, por conta de como as pessoas olhavam para ele, como se ele estivesse se apropriando de uma coisa que não pertencia a ele. E isso era um debate muito frequente no livro, assim, a forma como as pessoas minimizavam a experiência racial dele por ele não ser latino o suficiente aos olhos das outras pessoas, por ele ser branco demais para isso. deixa eu tentar E explicar de outra maneira aqui pra ver se o pessoal se encaixa. Imagina uma pessoa que é filha de um negro e um branco e nasce mais clara que o resto da família. É isso. exatamente. E minimizavam a experiência, não só a experiência racial, que óbvio ele poderia sofrer menos preconceito do que outras pessoas latinas, por ele ter essa passabilidade branca, mas também minimizavam a experiência cultural dele. Então, falavam que não tinha como ele saber o que era. Por exemplo, ele conta uma vez que ele foi comer, acho que era tacos, burrito, não sei, num carrinho de burrito. E aí as pessoas que estavam na fila começaram a falar mal dele em espanhol. E, tipo, falar que, porque ele não sabe comer burrito, coisa do tipo. E aí eles pediram com pouca pimenta lá na hora do carrinho. E aí, na hora de fazer o pedido. Aí quando chegou a vez dele, ele começou a conversar com o vendedor em espanhol. O vendedor já conhecia ele e, tipo, ele era cliente frequente. E aí pediu para ele caprichar na pimenta. E aí as outras pessoas ficaram meio olhando assim para ele, tipo, nossa. Porque tem muito isso, né, de quanta pimenta você aguenta. E Principalmente culturas de chilenos, mexicanos, é colombianos que nem tanto. provar Mas sim. assim que você é forte e que você tem sangue quente, coisa do Em tipo. algumas culturas é sinal para homens, né, de Ser macho. macheza, alta masculinidade, etc. Então, ele tipo meio que calou eles naquele momento, mas ele se sentiu muito mal por ter que provar uma coisa que ele não devia a ninguém. Tipo, ele não deve para ninguém provar que ele é latino, sabe? Ele simplesmente nasceu assim e ele nasceu branco e ele não pediu para nascer mais branco do que as outras pessoas, ele simplesmente nasceu. E aí as outras pessoas não entendem como isso incomoda ele, sabe? Uhum. E eu achei bem interessante essa parte. Vamos falar então sobre onde a gente encontra então os bons exemplos, os bons livros, os bons autores que trazem para a gente representatividades que valem a pena serem lidas. A gente tem alguns autores que trouxeram representatividades de forma que não são preconceituosas ou também, como que se diz? Quando uma coisa é tipo, generalistas. Por exemplo, a gente tem o exemplo de Noturna, da Maya Montoya, se eu não me engano, que é um universo de fantasia, só que ele é também inspirado na cultura latina. Mas em vez da autora falar é inspirado em tal cultura latina, como acontece, por exemplo, em Cemetery Boys, e daí colocar coisas de centenas de milhares de países e jogar como se fosse tudo a mesma coisa, ela é claramente assim inspirada na Espanha, nas raízes realmente latinas, né? Aí deixa eu te Então, corrigir, na parte. Sally, só um minuto. Espanha é hispânico, tá?
A gente não classifica a Espanha como parte da cultura latina, ela é hispânica. É algo Então, isolado. mas ela vem da parte mais da, não da América Latina, ela vem dos países com língua latina, Então, mas por ela isso, tenta a gente voltar classifica mais isso para como as hispânico. origens. A gente classifica isso como hispânico. Então, é porque parece que assim, ela não pega só a Espanha, ela pega também um pouco de Portugal, um pouco da Itália, outros países que têm línguas baseadas no latim. Cara, isso é muito estranho, porque ela misturou hispânico com português e com cultura portuguesa e Então, enfim, tá não é dando uma exatamente a confusão na minha cultura. cabeça, mas Por exemplo, ok. assim, você consegue notar que a parte vestimenta e a parte tem muito vermelho, muito dessas cores que a gente associa, principalmente assim as na minha cabeça, pelo menos aquelas danças espanholas, sabe, de Flamenco, isso. tango. Então, você tem muito disso nas vestimentas, mas, por exemplo, quando você vai para a parte de língua, a língua que eles usam, ela mistura tanto o espanhol com o português. Então, eles falam algumas. Eles, claro, é tudo traduzido, né, pra gente, mas em alguns momentos eles usam algumas palavras de efeito e nem todas essas palavras de efeito são em espanhol. Muitas delas são em português, ou algumas até puxam assim. Você vê pela escrita que ela pretendia puxar para o sotaque italiano, e eu acho isso muito louco de se ver, porque ela claramente ela não quis dizer, ó, eu vou tentar incluir tal país. Não, ela disse assim, ó, vou incluir qualquer coisa, qualquer lugar que tenha uma língua latina aqui no meu livro. E é isso aí, porque é uma fantasia e é, eu não preciso fingir que eu estou retratando um país real. E isso representa muito mais do que, por exemplo, Cemetery Boys, que o Aiden quis trazer pra gente um protagonista latino, e lendas latinas, só que na prática ele misturou lendas de diversos países da América Latina e não trouxe pra gente nenhuma representatividade verdadeira, porque trouxe só vários estereótipos, um jogado em cima do outro, e não explicou nada, e principalmente aquele X absurdo no final das palavras para tentar neutralizar o gênero, né? Que nenhuma língua latina consegue produzir aquele X no final das palavras. Por exemplo, em Brujo, ficava chamando de Brujo o protagonista, só que em vez de ser Brujo ou Bruja, era com X no final. Então, como é que eu vou falar isso? Ninguém sabe. Meu pai. Então, assim, quando você consegue ver que não teve uma pesquisa real ali, teve só um pensamento, porque apesar do Aiden ser descendente e ter sangue latino, você consegue ver que ele não realmente vivenciou a cultura ou não pesquisou a cultura a fundo, simplesmente pelo fato dele colocar estereótipos americanos sobre os povos latinos e colocar coisas que nem são pronunciáveis em espanhol. Então, é um livro que é muito americanizado para ter sido escrito ou pelo menos revisado por uma pessoa latina. E isso incomodou muita gente lá na gringa. Aqui no Brasil, como a gente tem esse. Eu acredito que esse distanciamento linguístico e cultural, Aham, por a sim. gente não ter sido colonizado, né, pela Espanha, sim, pelos portugueses, a gente não se afetou tanto com essa generalização. Uhum. Mas os povos latinos, no geral, aqui da América Latina, eles se incomodaram muito, assim, com o tipo de coisa que ele colocou, lendas que são peruanas, só que falando como se fosse mexicana, e uma coisa que, sabe, misturando coisas de vários países como se fosse tudo farinha do mesmo saco. Sendo que somos povos que temos muitas semelhanças, mas não somos todos iguais.
E é basicamente a mesma coisa de que falam assim, porque eu acho que fulano é chinês, só que fulano na verdade é japonês, ou é coreano, ou é algum outro tipo de povo amarelo, ou então quando a pessoa fala que ela tem descendência asiática, e você fala, nossa, mas você não parece, teu olho é tão grande, só que a pessoa tem descendência de algum povo, por exemplo, do Oriente Médio, sabe? Então, você generaliza e coloca estereótipos que são totalmente ignorantes e que demonstram que o autor realmente não fez uma pesquisa sobre o tema que ele se propôs, né, a usar. Para dar um exemplo que vale a pena vocês darem uma olhada, se vocês estiverem curiosos sobre o tema em questão. E vou recomendar esse livro aqui, mas eu quero avisar logo. Eu falei sobre ele em um outro episódio, no episódio onde nós tratamos as leituras do semestre passado, mas eu reclamei sobre ele e eu vou tentar falar bem desse livro agora. É a antologia Orixás da editora Cartola, Histórias dos Nossos Ancestrais, que está de graça pelo e-book Kindle, que é o Kindle Unlimited, e na Amazon. E assim, tem disponível físico também para quem quiser comprar. E eles juntam ali quase 30 autores, maioria pessoas pretas, que fazem parte das religiões de matrizes africanas. E essas religiões são representadas nesse livro, nessa antologia, nesses contos, né? Através de histórias. Às vezes lendas que misturam o que se crê na ancestralidade de cada orixá. E às vezes são histórias de pessoas reais, personagens, né? Que tiveram contato direto com essas entidades, em situações diversas. Uhum. Eu vou falar bem desse livro hoje, porque ele é um livro que por ser produzido por pessoas pretas que estão pessoas pretas e pessoas brancas que estão inseridas no universo das religiões de matrizes africanas, são parte dessa fé como pessoas que as praticam como sacerdotes e crentes dela, crentes no sentido de participar da fé, ter a crença, tá, gente? Que eu tô usando essa palavra. Ele respeita totalmente como essas religiões são trabalhadas no mundo real e no mundo fictício, e eles inserem pedaços da cultura iorubá e da cultura de alguns países africanos e da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, por assim dizer, nesse espaço desses contos, para que nós, pessoas leigas diante dessas religiões, consigamos embarcar nesse universo enquanto estivermos lendo. Alguns autores tiveram cuidado de deixar um glossário antes ou depois que o conto acabava, para que os termos em Yorubá, que são muito usados dentro dos contos, fossem traduzidos para que ficasse inteligível para os leitores leigos. Uhum. Só que nem todos. Alguns deixaram por deixar mesmo, e você que se vire para entender o que está acontecendo lá. Eu, por acaso, tive que pesquisar no dicionário fora do Kindle, porque o dicionário do Kindle também não conseguia traduzir. Então, assim, é um livro que eu recomendo se você tiver uma experiência vinda de algum lugar, seja de seu familiar ou de alguma matéria que você estudou na faculdade, que te ligue a uma dessas religiões de matrizes africanas, seja a Umbanda ou o Candomblé. Se você não tiver nenhuma conexão com isso, se você nunca tiver ouvido falar, não embarca nesse livro, porque você vai entender só 30% dele. Entenderam? Mas é um bom desafio de leitura para quem quer se internalizar nesse universo e aprender sobre religiões que existem no Brasil ainda, existem também em outros países africanos, e que devem ser protegidas, apreciadas e respeitadas. É um bom exemplo no final de tudo. Então, um bom exemplo que eu tenho é que tem muitas representatividades dos mais diversos tipos, mas que um dos protagonistas é norte-coreano, veio quando adolescente, veio não, ele e os pais fugiram, né, da Coreia do Norte quando ele era adolescente,
E o outro protagonista, ele Ai, agora eu me esqueci. Enfim, mas é Criminal Intentions, que mostra, né, essas vivências como pessoas de culturas marginalizadas de uma forma muito interessante. A história ela não é leve, mas não por conta de vivências raciais, mas sim por conta de ou vivências culturais, mas sim por vivências como é uma série de detetives e detetives do departamento de homicídios, assim, você tem que ter um estômago um pouquinho forte para o gore da história, mas como representatividade ela é muito legal, é muito interessante, é tudo feito com muita responsabilidade, é tudo feito de uma forma muito interessante, a diversidade linguística também, a forma como essa troca ocorre, é tudo muito bacana de se ler. Noturna, né, que já deixamos aqui. E também uma coisa que a gente não fala muito, mas a gente também tem livros, né? Como, por exemplo, o, o livro Os Miseráveis, ou a série que saiu mais recentemente, que o último volume está para lançar agora, que é Os Noivos do Inverno, que falam também sobre a cultura francesa de uma forma e com uma sensibilidade que a gente geralmente não tem acesso lendo material de autores que não estão incluídos, né, nessa cultura. Um também que é de uma autora miscigenada é a série As Crônicas de Sally Kanda, da Pauline Alf, que ela é filha de, se eu não me engano, o pai dela é francês e a mãe é brasileira. E ela escreve os livros em francês e ajuda na tradução também pela seguinte aqui no Brasil. E os livros dela trazem muito disso também da cultura francesa e da forma como a fantasia para eles ela é feita muito diferente, de uma forma muito mais lenta do que a fantasia americana que a gente está acostumada. Então, é também outro jeito muito interessante de se ter acesso a outras culturas. Agora, então, vamos começar a hora de sair no tapa, né? Lógico. Eu acho que é um tema um pouco mais complicado de sair no tapa, então eu vou jogar baixo logo e vou puxar aqui um autor que a gente entra, né, num questionamento. Se redimiu ou não se redimiu? Porque, assim, eu acho que a gente também tem que dar novas chances, porque ninguém é perfeito, né? E eu acho que os autores, eles têm o direito de errar, desde que depois que eles são notificados desse erro, eles tentem consertar isso e melhorar depois, né? A gente tem o exemplo, né, de Eleanor Park, que a autora foi notificada, o livro já vai para os 10 anos e ela sabe que está errado, ela nunca tomou nenhuma atitude para mudar isso nas próximas edições e ela continua fazendo cagada. Tem várias pessoas que falaram que a série lá do Simon Snow tem várias coisas assim que são bem incômodas de se ler. Mas a gente tem autores, por exemplo, o Rick Riordan, que fazem cagada, usam de estereótipos nos seus livros, e aí, quando são corrigidos, eles não. Em alguns casos, né, ele não deixou isso só passar. Ele foi lá e falou: vou tentar fazer isso diferente. No próximo livro, tentou realmente fazer isso diferente. Eu acho que, é claro, nem todos os erros dele ele corrigiu, ele tem muitas representatividades no livro dele. Tipo, ele tentou assim pegar um personagem de cada jeito e cultura e sexualidade, tudo que se tem direito,
e tentou botar tudo isso ali no meio. E eu acho que ele não deu conta de fazer todos os personagens com a qualidade que deveria, né, que eles mereciam. Mas depois que ele foi alertado, algumas coisas ele melhorou nos próximos livros. As séries agora desse universo de Percy Jackson já terminaram, né? As séries de livros, né? A gente espera que nas séries de TV, realmente, que vai para o Disney Plus, ele corrija o que faltou ser corrigido nos livros, mas tem muita gente que ainda defende o boicote ao Rick Riordan. Eu não sei se é muito o jeito que eu puxo o saco dele porque eu cresci com Percy Jackson, ou se eu realmente, ou se é justo a gente, tipo, perdoar o cara por ele ter tentado melhorar depois. O que você acha? Bom, eu acho justo o perdão. Sou de uma herança cristã, então perdão é uma coisa valorável na minha religião, então eu acredito que deve ser perdoado, sim. Como qualquer ser humano deve ser perdoado por seus pecados, se ele assim se arrepender do que fez, que é o nosso condição sine qua non dos católicos, né? Então, assim, como o Riordan se arrependeu, demonstrou arrependimento, se declarou que repensou seus atos, eu não vejo mal nenhum em perdoá-lo e comprar os próximos livros dele se forem lançados e gostar dos temas, entende? Eu não li Percy Jackson na época porque eu estava interessado em outras coisas e eu tomei raiva do filme. Então, como eu tomei raiva do filme, eu não quis nem procurar os livros. Que erro, Rai, que Desculpa, erro. eu fiz isso. Eu tava numa vibe da minha vida que eu assistia as adaptações e eu falava assim, pô, se a adaptação for ruim, eu não vou nem bater na livraria. Divergente foi outro que aconteceu isso. Mas esse aí se fez bem. Eu assisti o primeiro filme de Divergente e falei assim, não, 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 não. E fui embora, entendeu? E assim, gente, mas eu bato palmas pra quem se arrepende, eu aceito de volta assim. Até porque eu sou fã de um cara que, vamos combinar, ele é o péssimo exemplo quando o assunto é disseminar outras culturas. Eu tô falando do Dan Brown. Todo mundo sabe que o Dan, ele tem uma mania horrorosa de misturar uma caralhada de religiões no mesmo livro e colocar todas essas que ele sente algum repúdio por conta dos rituais que elas propagam, né? Dentro do vilão do livro em questão. Eu tô falando da saga Código da Vinci, e um dos vilões é maçom, mas ele não é só maçom, ele é maçom e ele é ateu. Nossa. Aí ele se aproveitou dessa oportunidade e saiu catando tudo quanto é religião doida que tem no mundo. Doida é maneira de falar, tá, gente? Não tô criticando, não. Só tô falando qualquer religião diversa que tinha no mundo, exceto o catolicismo. E falou assim, mano, eu vou tatuar os símbolos de todas essas religiões e em várias partes do meu corpo. E a partir do momento que eu tatuo cada uma delas, eu adquiro o poder que esses deuses oferecem ou que essas entidades oferecem. Esse conceito de tatuar o sinal de uma religião ou de uma entidade ou de um deus no seu corpo e adquirir o poder e a bênção que esse ente te oferece, vem de um conceito indígena muito antigo chamado antropofagia, que é quando você se alimenta de alguém, sim, uma pessoa humana, ou de um animal, ou de algo que representa uma entidade e adquire por si as habilidades e tudo aquilo que o outro representa. Mas você adquire coisas boas, não coisas ruins. A antropofagia não Famoso fala... canibalismo. Não, não é chamado de canibalismo, porque o canibalismo você come por comer, Uhum. entendeu?
Você come pela febre, você come para ser saciado. A antropofagia, você come pelo instinto ritualístico de adquirir aprendizado daquilo que você se alimenta. É como se fosse uma nova forma de aprender. A gente aprende lendo, certo? Uhum. Lendo, ouvindo, vendo. Qual é o nome? Empírico, certo? Conhecimento empírico, isso. Conhecimento empírico. Eles aprendiam ingerindo, comendo. Era uma forma de aprender. Era uma forma de internalizar esse espírito, essa habilidade, essa representação. E o Dan Brown trabalhou isso nesse vilão de uma forma muito escrota. Mas eu defendo o Danzito porque, primeiro, que ele tá velho. Né, gente? Vamos revelar. O maluco tem quase 80 anos. E depois, porque o objetivo de O Código da Vinci, o objetivo de O Símbolo Perdido, que é esse livro que eu tô citando, que tem esse vilão, não era fazer você aprender sobre porra nenhuma. Tá? Desculpa, eu não tô aqui pra te ensinar nada. O Dan Brown fala isso em todos os livros. Eu não tô aqui pra te ensinar nada. Ele deixa isso bem claro. O objetivo do Dan Brown naqueles livros não é ensinar. É pegar você, que é uma pessoa sem noção nenhuma do que aquelas religiões significam, se for o caso, botar você diante de uma teoria da conspiração, que é possível, tá? Que pode ser executada, e falar assim, e aí? E se? É isso que ele quer fazer com você. E se Jesus fosse casado? O que acontece no primeiro livro? Entendeu? No segundo livro, e se o Papa fosse uma má pessoa? Pegaram? E se aparecesse um terrorista, que é o caso do terceiro livro, que se tatuasse de todas as religiões existentes do mundo e resolvesse destruí-las, para que nenhuma religião seja válida, nunca mais? E se um cientista da OMS liberasse um vírus mortal no mundo para acabar com o problema de superpopulação resistente, que acontece no quarto livro? Ele quer instigar a hipótese. Ele quer instigar que você se pergunte o que aconteceria. E te mostra o que poderia acontecer. Ele quer que você viva essa aventura através do corpo do Robert Langdon. Ele não quer te ensinar nada. No máximo, ele quer te ensinar uma coisa ou outra sobre história da arte. Mas ele não te aprofunda, porque não é esse o objetivo dele. Ele só quer instigar a sua curiosidade. Então é por isso que eu defendo o Dan Brown. Eu não repudio o que ele fez. Porque eu acho injusto também com a memória dele. Apesar dele ainda estar vivo. A memória dele já matou, cara. Não, porque ele parou de escrever, então é memória. Ele não escreve há anos, então é memória, entendeu? Uhum. Eu acho que é bem isso, sabe? O Rick Riordan também é outro que tá mais pra lá do que pra cá, né? Agora ele tá só... Ele abriu essa editora e ele dá oportunidades para autores, né, novos e autores de todos os tipos, né, de povos. Então, todos os tipos de heranças raciais. Então, a Rick Riordan Presents publica livros assim que você não vê nas grandes editoras. Você não vê os livros. Ele tem muitos livros de povos marrons, né, com protagonismo de personagens marrons, e são todos para o público infanto-juvenil. E você vê muitos relatos, tanto dos autores que tiveram essa chance de publicar suas histórias sobre personagens que eles se enxergam, até como os próprios leitores, né, os jovens leitores, que são o público-alvo, falando sobre como eles se viram nesses livros quando eles não se veem nos livros de outras editoras. Por isso eu acho também injusto, porque apesar dele não ter se redimido na série dele, ele agora, né, que a série acabou, porque ninguém aguentava mais, pelo amor de Deus, foram 15 mais... Foram 18 livros de oficiais e mais uns 10 extras. Então,
ninguém aguentava mais. Não tinha como ele fazer mais uns livros só para corrigir o que ele tinha feito de cagada. Ele pediu desculpas e agora ele se redime dando a chance para que essas minorias falem por si. Então, eu acho que não é uma pessoa que deve ser boicotada, sabe? Não é uma pessoa que usou. Porque o problema, na real, é quando essa pessoa, quando um autor usa de uma minoria racial ou de um povo com que ele não é representado ou algo do tipo, para divulgar o livro, para promover o livro, e quando você chega para ler, não teve nenhuma pessoa dessa minoria que participou no processo de produção desse livro, nenhum revisor, nenhum leitor crítico, você não teve ninguém que realmente aprovou aquele relato, mas é vendido como se fosse assim o santo grau daquele povo. Então, isso é o problema. O problema não é você ter uma representatividade, é você usar dessa representatividade como bait e no fim representar ela mal. Então, por isso que eu acho que o Dan Brown, por exemplo, ou o Rick Riordan, eles podem ter feito umas cagadas no meio do percurso? Podem. Mas agora eles estão dando. O Rick Riordan está dando voz, né, para as pessoas que realmente podem relatar aquilo com propriedade. Bom, finalizando esse bloco de debate, eu vou puxar essa última fala da Sally e vou complementar ela, né, através da fala da Isabelle Moraes, que é uma das autoras que eu sigo no Twitter, que ela é autora de fantasia. Ela tem uma newsletter que eu vou divulgar aqui, fazendo propaganda pra menina, porque ela é muito boa no que ela faz, a Belle Époque, que vocês podem se inscrever indo lá no perfil dela, que é @BelaEscreve, Bela com 2 L's. E ela falou essa semana sobre o fato de que livros com muita representatividade estão virando moda. E puxando para o aspecto cultural da coisa, que é o objeto do nosso episódio de hoje, livros com muita disseminação cultural envolvida tá nesse balaio aí. Porque se você coloca o negro no seu livro, vamos falar aqui que não faz sentido você meter o negro no seu livro e ele ser só, tipo, maluco, tu faz o que da vida? Eu sou negro. E isso acontece, sabe? Eu vejo muitos escritores colocando pessoas negras nos seus livros. E quando você vai perguntar, tá, mas esse personagem faz o quê? Ele é negro. Ele fala do quê? Negro. O que ele come? Negro. E é isso. E Parece é que isso. você tá contando um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris. Exatamente. Entendeu? Que bom que você pegou a referência. E o personagem é isso. Ou então, vou dar outro exemplo. O personagem é mexicano. O que ele faz na vida? Ele é mexicano. O que ele come? Taco. O que ele estuda? Mexicano. O que ele fala? Mexicano. E é só isso. O personagem não chora, ele não transa, ele não goza, ele não... ele não menstrua, ele não reza, ele não faz porcaria nenhuma. Ele só é a raça dele. Ou a etnia dele. Ou a crença dele. Ele não é nada além disso. Ele não serve pra nada além de ser uma gigantesca presença de estereótipos unidos em uma só persona dentro de uma obra. Isso é ridículo! E tem muito autor fazendo isso, não só através do marketing, como a Sally falou, tipo, apresentando o livro, tipo, o nome do meu livro é A Casa da Garota ao Lado. E na Casa da Garota ao Lado a gente tem representatividade trans e acabou. Mas o que acontece na casa? Tem uma garota trans morando lá. Ok, mas o que é muito tem... tipo o que eles falam assim, eu não quero um personagem, sei lá, aromântico, ou assexual, ou transexual, ou bi, ou
foda-se. Eu não quero um personagem que é só isso. Eu não quero. E eu também não quero um personagem que é islâmico, que é simplesmente a menina só é isso, sabe? Tipo, ela. O que ela é? Ah, um personagem. Uma personagem muçulmana que toda a história dela no livro é alguém falando sobre o hijab. É só isso que fala no livro inteiro com a menina. Toda vez que ela aparece é pra ela falar A alguma coisa sobre o cultura hijab. se resume ao hijab. Tipo, meu, é uma coisa tão unidimensional, né? E pessoas não são assim. Pessoas escutam música, pessoas gostam de comida doce ou gostam de comida salgada, pessoas gostam de filme de terror ou gostam de filme de romance, pessoas gostam do calor ou gostam do frio, e tipo, o que acontece, né? Então, assim, isso é muito engraçado, porque parece que o autor se sentiu obrigado a enfiar representatividade no livro dele para não ser cancelado por não ter nenhuma. E para evitar esse cancelamento, ele enfia um monte de coisa aleatória sem saber o que ele está fazendo. E eu não estou falando isso apenas de culturas minoritárias, porque a gente centralizou em minoria, porque é onde acontecem os casos mais graves, que a gente apresentou aqui nesse episódio, inclusive. Mas quando você chega para culturas europeias, vou dar um exemplo aqui, o povo viking. O que brasileiro sabe sobre o povo viking? Brasileiro médio. Não estou falando do brasileiro que foi estudar. Estou falando do brasileiro médio. O que o brasileiro sabe sobre isso? A gente sabe que o Thor tem um martelo. E que Odin tinha só um olho. Porque a Marvel contou pra gente. Exatamente. E que eles gostam de verde. Só que os Loki é um povos, gostoso. e eu vou repetir essa palavra, povos vikings, porque não era um só povo, eram povos, diferentes povos, espalhados por toda a Europa, entre diversas áreas que hoje são países, eles eram imensamente diferenciados, cada um em sua própria internalização. E vocês podem procurar isso que vocês vão ver. Eles não eram tudo a mesma coisa. Dizer que os vikings que viviam na Dinamarca e os que viviam na Noruega eram iguais é a mesma coisa. Você dizer que brasileiro e argentino são iguais. São. Não são. É o mesmo valor. Então, assim, se vocês querem falar assim, porque europeu não sofre xenofobia. Realmente. Europeu, se você comparar a dimensão do que alguns deles fazem conosco, eles não sofrem xenofobia. Mas eu também não acho que é legal você pegar a cultura de um cara, do país desse cara, dos ancestrais desse cara, no começo que é a Noruega, mas pode ser qualquer outro país, reduzir ele, é um maluco que gosta de carregar um martelo, veste vermelho e verde e bebe cerveja, enfiar ele no seu livro e falar assim, porra, é isso aí. Acabou. Tá, mas e... Não precisa. Mas isso daqui... Não vale. É só isso que eu quero. Bota só a vantagem. O restante, o aprofundamento, que se dane. Porque para você é válido apenas você usar aquela parcela mínima de elemento cultural existente e você não entender a fundo como essa parcela funciona. Porque aquela parcela ali que você está respeitando pode ser muito significativa para outro povo, que não é o seu. E para você não importa. E isso é muito doloroso para quem está de fora aí lendo o seu livro. Porque você não pensa nisso, mas pode ter uma pessoa descendente daquele país lendo o seu livro. Que você vê um restaurante escrito culinária asiática, você entra lá e pergunta se tem algum prato russo pra ver o que acontece. Ou se tem algum prato indiano. E pergunta pra eles, não, exatamente de que país você está falando? Entenderam? É basicamente isso, porque vocês reduzem tanto, ou misturam tanto, que agora não sobrando espaço para que vocês aprofundem sobre isso. Quando fazem isso com religiões minoritárias, que também são parte da cultural de alguns países, piorou, porque se você pegar religiões como o judaísmo, meu Deus do céu.
Todo mundo acha a estrela de Davi bonita. É universal isso quase. Ah, estrela de Davi, vou tatuar a estrela de Davi. Você é judeu? Não, mas eu vou tatuar. Por quê? Ah, porque eu acho bonitinho. Ok. Mas não, né? Eu tô indo por baixo. É uma parcela daquela cultura que a pessoa não entende como funciona a fundo, tá tatuando porque acha maneirinho. Ou tá escrevendo porque acha maneirinho. E desculpa, gente, depois isso não funciona mais. Hoje em dia isso não funciona mais, entendeu? Você tem que começar a procurar ontem saber sobre o que vocês estão fazendo. E é só isso que eu faço. Sobre o que a gente consome, né? Tem responsabilidade naquilo que você está consumindo? É complicado, bicho. É muito complicado. O povo fica ganhando dinheiro escrevendo um livro aleatório e depois não ganha dinheiro, fica frustrado. Ou então leva hate na internet e depois não sabe por que foi. Entendeu? Ninguém tá a salvo. Exato. Se toma cuidado com o que vocês fazem, pessoal. É isso. Acho que é isso, né? Tchau. Um tchau para todo mundo. Boa semana aí. Você ouviu um programa participante da rede O Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.